pessoal, meu nome é Júlia Bertolini Fajardo, eu sou farmacêutica e mestranda em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal de Juiz de Fora e hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho acerca da avaliação das atividades anti-inflamatória, antioxidante e antibacteriana in vitro do extrato metanólico das folhas de jambu, a Quimella oleracea. Bom, a Quimella oleracea é conhecida popularmente como jambu e é uma espécie nativa da região amazônica. O seu uso é amplamente difundido tanto no preparo de pratos regionais quanto na medicina tradicional brasileira. E falando aí desse uso tradicional do jambu, nós podemos dizer que ele é amplamente utilizado no tratamento de feridas, gripe, tosse, dor de dente, malária e tuberculose. E esses fatores eles justificam uma investigação mais profunda acerca do seu potencial terapêutico. Então, diante disso tudo que foi dito, o objetivo desse trabalho foi avaliar as atividades biológicas in vitro do extrato metanólico das folhas de Quimella oleracea. Então, para esse fim, foram realizados diversos ensaios com o extrato metanólico das folhas de Quimella oleracea, denominado aqui, abreviado aqui nesse trabalho como AOM. Um deles foi um ensaio de viabilidade celular através do teste de redução do MTT. Também foram feitos ensaios para avaliar a atividade antioxidante do extrato, como o ensaio de inibição da oxidação do complexo beta-caroteno ácido linoleico, da redução do complexo fosfomolibdênio e da inibição da formação de malondialdeído. Também foram feitos ensaios para avaliar a atividade anti-inflamatória do extrato através da dosagem de citocinas IL-6 e TNF-alfa através do ensaio imunoenzimático ELISA. E também foi feita a dosagem de corpúsculos lipídicos e do óxido nítrico. Por fim, para avaliar a atividade antimicrobiana, foram selecionadas algumas espécies de bactérias e foi determinada a concentração inibitória mínima de extrato frente a esses micro-organismos e a concentração bactericida mínima. Então, os primeiros resultados que eu vou mostrar aqui para vocês são os resultados de viabilidade celular, onde foram avaliados a viabilidade sobre fibroblastos L929, mostrados aqui no gráfico A, e em macrófagos murinos, em B, após tratamentos com diferentes concentrações de extrato de Quimella oleracea. Variou de 18,75 microgramas por ml até 300 microgramas por ml. E essas células elas foram expostas a esse tratamento durante o período de 48 horas. E ao final deste período, foi observado que todas as concentrações testadas mantiveram, ao mínimo, 70% da viabilidade celular, quando comparados ao controle. Isso significa dizer que o extrato conseguiu manter a viabilidade celular mínima necessária dessas células para a gente poder dizer que ele não foi citotóxico nessas linhagens celulares e nessas concentrações. Bom, agora eu vou apresentar a vocês os resultados dos ensaios antioxidantes in vitro, começando pelo ensaio de redução do complexo fosfomolibdênio, onde os resultados são expressos em atividade antioxidante relativa a compostos antioxidantes conhecidos, como é o caso da rutina e da quercetina. Então, o que foi observado neste ensaio? Foi vista que a proximidade do poder antioxidante entre o extrato e a rutina, visto aqui como mostra na tabela, que esse efeito antioxidante foi próximo de 100% de semelhança com a rutina, isso sugere a presença de compostos no extrato com maior semelhança estrutural à rutina do que a quercetina, já que a atividade antioxidante relativa à quercetina foi de apenas aproximadamente 60%. Outro ensaio que também foi realizado, que é de extrema relevância, é o ensaio de redução da produção do malondialdeído. Esse ensaio é muito importante, pois ele avalia a peroxidação lipídica, a capacidade do extrato de reduzir essa peroxidação lipídica durante um longo período de tempo. Então, nesse gráfico, a gente pode observar aqui a redução da produção de malondialdeído nas concentrações nominais de extrato de 7,5 microgramas por ml até 30 microgramas por ml e do controle positivo BHT nessas mesmas concentrações durante o período de 8 dias. E o que foi observado nesse ensaio é que o extrato ele apresentou inibição significativa da formação do NDA, do malondialdeído,
a partir do segundo dia de tratamento, uma vez que no dia zero não houve diferença estatística entre todas as concentrações da amostra e o controle negativo utilizado no ensaio. Outro ensaio de atividade antioxidante que também foi feito para confirmar, para avaliar essa parte da inibição da peroxidação lipídica, foi o ensaio de inibição da oxidação do sistema beta-caroteno ácido linoleico. Então, o que foi visto com esse ensaio foi que o extrato conseguiu inibir a oxidação do sistema em aproximadamente 22% da concentração empregada, que foi de 38,46 microgramas por ml. E esse resultado ele foi significativamente diferente da quercetina, que foi o nosso controle positivo, que foi capaz de inibir em aproximadamente 64% a oxidação desse sistema. Bom, agora falando um pouco sobre os ensaios para avaliar a atividade anti-inflamatória in vitro do extrato de Acinetobacter, começando pela produção do óxido nítrico por macrófagos moínos após o tratamento com o extrato nas concentrações de 18,75 a 300 microgramas por ml. Então, o que foi visto é que todas as concentrações do extrato, com exceção da concentração de 18,75 microgramas por ml, foram capazes de reduzir a produção de óxido nítrico pelos macrófagos moínos em relação ao controle. E esses resultados eles são importantes porque eles corroboram, eles confirmam a atividade antioxidante de AOM evidenciada nos ensaios anteriores que eu acabei de mostrar para vocês. Outro ensaio anti-inflamatório muito importante que nós fizemos durante esse trabalho foi o ensaio de avaliação do acúmulo de corpúsculos lipídicos no meio intracelular de macrófagos moínos após o tratamento com 150 e 300 microgramas por ml de extrato. Então, o que foi visto foi que o acúmulo intracelular desses corpúsculos lipídicos ele foi muito reduzido nas concentrações de 150 microgramas por ml, houve uma redução de aproximadamente 50%, e na concentração de 300 microgramas por ml de extrato, também houve uma redução significativa de 46% em comparação ao controle do ensaio. E, por fim, também foi avaliada a atividade anti-inflamatória in vitro com relação à redução da produção de IL-6 por macrófagos murinos, aqui exibidos no gráfico A, e de TNF-alfa, exibidos em B, ao serem tratados com 150 e 300 microgramas por ml de extrato e estimulados com LPS. Então, o que foi visto é que em ambas as concentrações houve uma redução significativa dessas citocinas, o que é um resultado muito promissor, visto que são citocinas importantes para o processo inflamatório. Além disso, também foi avaliada a atividade antimicrobiana in vitro do extrato em algumas bactérias selecionadas, como E. coli, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa. E o que foi visto na concentração inibitória mínima foi que essa concentração de extrato necessária para impedir o crescimento desses micro-organismos foi de 1.000 microgramas por ml para os 3 primeiros citados e de 500 microgramas por ml para Pseudomonas aeruginosa. E o efeito observado nessas concentrações de extrato foi um efeito bacteriostático para E. coli, Staphylococcus epidermidis e Staphylococcus aureus, enquanto que para Pseudomonas aeruginosa o efeito observado foi bactericida. Além disso, quando fomos verificar a concentração bactericida mínima, foi observado que seria necessário uma concentração acima de 1.000 microgramas por ml para um efeito bactericida em E. coli, Staphylococcus epidermidis e Staphylococcus aureus e de 500 microgramas por ml para Pseudomonas aeruginosa. Então, diante dos resultados observados, foi possível dizer que a quimelolerase apresenta promissoras atividades biológicas, abrindo perspectivas para o estudo e desenvolvimento de novos medicamentos, em especial para o tratamento de doenças de origem inflamatória e infecciosa. Bom, estas foram as referências utilizadas tanto para a elaboração dos slides quanto para o desenvolvimento dos ensaios aqui citados.
Eu gostaria também de agradecer especialmente à CAPES e à Universidade Federal de Juiz de Fora e aos laboratórios onde eu desenvolvi esse trabalho, né, o Laboratório de Produtos Naturais Bioativos e o Laboratório de Bioensaios. Muito obrigada pela atenção.